Um vírus invisível. Em dezembro de 2019, uma doença estranha surgiu na China, concretamente na cidade de Wuhan, província de Hubei. As primeiras manifestações da doença ainda desconhecida geraram pânico e um alerta. Do mercado de frutos do mar da cidade de Wuhan, acredita-se que tenha sido reportado o primeiro caso. Em menos de uma semana, a doença alastrou-se, causando milhares de óbitos, vitimando, na maioria, pessoas com doenças crónicas. De Hubei, o novo inimigo ganhou o mundo, atingindo outros continentes, instando as nações a correrem contra o tempo em busca de respostas. E a resposta não tardou. O novo inimigo da saúde pública global ganhou um nome: novo coronavírus, que mais tarde foi catalogado como SARS-CoV-2, ou seja, Covid-19. Sem cura e sem vacina, a Covid-19 chegou à África, tendo sido o primeiro caso detectado em Egito e de seguida em países como Namíbia, Ruanda, Mauritânia, Quênia e África do Sul. E Moçambique entrou para a lista dos países afetados, com o primeiro caso a ser registado no dia 22 de março de 2020, em um paciente de mais de 70 anos de idade, ido do Reino Unido. De princípio, muitos não davam credibilidade à doença, até que algumas pessoas que sentiram o impacto da Covid-19 na pele quebraram o silêncio. Primeiro tenho malária. Quando eu vi que não estava melhor, voltei ao hospital, onde eu estava fazendo o tratamento. Então, nesse hospital disseram, não, tens que ir ao hospital central, ao banco de socorro. Talvez eles já estavam a suspeitar que esses sintomas é Covid, mas não me disseram. Eu fui ao hospital com meu esposo e lá disseram que, não, ela como está com problemas de respiração, é melhor ficar para apanhar oxigênio. E eu já de baixo apanhar oxigênio, vieram me informar, Dona Ruth, testaste positivo para o Covid. De facto, a Covid-19 não discrimina. Tanto que o político Augusto Pelembe, que aceitou contar a experiência vivida durante os dias de convalescença, é prova viva deste drama que ainda afeta muitas famílias. Tudo aparentava ser uma virose que os sintomas eram de malária. Fiz o tratamento de malária, mas não melhorava. Depois comecei a sentir, parecia que era asma. Eu fui asmático quando era criança, já passa 30 e poucos anos que nunca tive problemas de asma. Então, comecei a sentir falta de ar. Respirava mal. Foi quando voltei à unidade sanitária. Quando chego lá, o médico olha para mim, vê a minha respiração, perguntou-me, eu disse, acho que é asma. Fiz tratamento da malária, mas acho que é asma. Ele olha para mim, faz todos, disse, não, é Covid-19. E mesmo assim, existem pessoas que ainda precisam ver para crer. Os que já viveram o drama não desejam a ninguém. O que estou a assistir aqui, estou a passar, nem para o meu pior inimigo não desejo, porque é duro, é difícil. Para travar a doença no nosso país, o governo foi forçado a adotar algumas medidas de prevenção, entre elas o uso obrigatório das máscaras. É usar a máscara, mas como deve ser nos transportes públicos, porque eu acredito que a maior disseminação aconteceu nos transportes públicos. Aglomerados. A maior parte da transmissão, na minha opinião, sucedeu
nas áreas de aglomeração, e isso foi uma boa decisão, tentar afastar um pouco as pessoas, mas nunca deveria ter sido ao ponto de restringir economicamente o funcionamento da nossa sociedade. Encerramento das igrejas. Os líderes religiosos podem fazer um movimento de desinformação, podem fazer qualquer tipo de emaranhado de confusão, mas temos que perceber que no contexto em que nós estamos, temos que criar situações em que existam medidas que ajudem a resolver um problema e existam medidas que, mesmo que ajudem, temos que saber como fazer com que elas esperem para que, a nível geral, a fórmula funcione para a prevenção e para que isso sirva para manter, portanto, a saúde pública, para manter o bem-estar de todos. Encerramento das escolas. Acima de tudo, temos que manter o país a desenvolver e a condição fundamental para o desenvolvimento é a educação. Logo, não há como fechar as escolas, pelo que os assessores do presidente, nesse aspecto, tomaram uma decisão inteligente, manter as escolas abertas, ou seja, reabrir as escolas para que o processo de ensino-aprendizagem continue a desenvolver. Recolher obrigatório. A polícia trabalhou e continua a trabalhar. É certo que a nível da corporação existem funcionários ou agentes movidos por interesses pessoais ou de má fé que se aproveitam da situação para fazerem suas coisas. Entretanto, temos que reconhecer que a polícia tem trabalhado de forma afincada e isto tem sido o garante do cumprimento do decreto presidencial que, portanto, gere o cenário do Covid. Papel dos profissionais da saúde. Por outro lado, e de forma inequívoca, temos que reconhecer que o pessoal da saúde está fazendo um trabalho extraordinário e, nesse momento, eles são os heróis da situação. Temos que, naturalmente, reconhecer isso. E agradecer também por termos concidadãos moçambicanos, né? Concidadãos, nossos irmãos que estão em frente dos hospitais, dos centros de saúde, das unidades sanitárias, que estão a fazer tudo por tudo para garantir que o moçambicano esteja saudável e livre do Covid. Em meio a incertezas e dúvidas em relação às ações levadas a cabo com vista a travar o avanço do novo coronavírus, especialistas congratulam o governo. Acredito que Moçambique foi um muito bom aluno da OMS. Eu acredito que eles cumpriram e até fizeram um zelo a mais com aquilo que a OMS esperava do país. Nesse aspecto estão de parabéns. O governo foi gerido de forma sábia, na medida em que não tivemos lockdown, teria sido fatal, porque não temos condições de manter as pessoas em casa. Sabemos que cada moçambicano precisa de 10 meticais de dia para comprar o pão para a sua subsistência. E por isso que acho que a decisão do Presidente da República em não fazer o lockdown foi sábia. Mas também deixam críticas severas em relação à gestão da pandemia. Mas penso que gastaram muitas energias que não eram necessárias. Para mim, a tentativa de travar uma epidemia no nosso contexto foi um gasto de dinheiro e de recursos humanos enorme. Essa coisa de rastrear o contacto, avisar o contacto e ficar em casa ao contacto, penso que se gastou muito dinheiro e esse dinheiro deveria-se ter investido em mais camas. E isso não foi bastante divulgado pelo Ministério da Saúde, podiam ter investido mais nisso. A igreja, eu acho que o governo devia abrir as igrejas, assim como está a disponibilizar a educação, que as crianças voltem à escola, devia também as igrejas retomarem. Por quê? Porque lá é onde que nós vamos pedir a Deus que nos ouça mesmo de verdade. O que eu acho que existiu é a acepção. Temos a igreja que está sendo marginalizada, não é? As crianças vão à escola, mas não se pode ir para a igreja. Então há uma pergunta que se faz: será que a criança é mais responsável do que uma pessoa adulta, do que os cleros, né, os pastores, seja lá? Então sentimos que há uma marginalização da igreja. Se calhar mesmo posso fazer menção na parte do transporte, né? Porque há escassez de transporte e muita gente luta mesmo para apanhar o mesmo transporte. E quanto às igrejas, para mim acho que a medida está acertada, uma vez que eu penso o seguinte, que algumas igrejas, né, algumas pessoas que têm tido, não sei se são demônios, né, extremestas e tudo mais, né,
Em algum momento as pessoas têm que correr, né? Para pegar aquela pessoa, né? Então pode ser um veículo, né? De contaminação, né? Então, quanto à igreja, a medida está bem acertada, né? Já o psicólogo Hélio Mudender entende que a pandemia impactou de forma negativa a vida dos cidadãos, mas os moçambicanos mostraram-se resilientes. Primeiramente, gerou-se uma situação de medo. E a situação de medo evoluiu para uma situação de pânico. O pânico é um medo excessivo, não é? E um perigo iminente deve ser enfrentado com maturidade, com responsabilidade, por questões de salvaguarda da vida. E agora estamos no nível 4, que é o nível em que nós sabemos que todo mundo está na mesma situação, as medidas vão sendo agravadas, desagravadas, e a vida tem que continuar, do bem ou do mal, nós temos que sobreviver. Estamos no nível de resiliência. Então, estamos, portanto, analisando do ponto de vista psicológico, a percorrer, ou melhor, percorremos 4 níveis da doença. Resiliente, mas com impactos sociais muito graves. Agravamento da violência doméstica, a violência sexual, divórcios. Uma doença que apanhou o mundo de surpresa e mudou tudo. O custo de vida associado à pobreza tornou a sobrevivência ainda mais difícil. Segundo o economista Luís Magasso, Moçambique teve estratégias acertadas para controlar a doença. Moçambique, em particular, penso que tomou algumas decisões muito importantes e muito inteligentes. A primeira decisão que o governo tomou foi criar uma comissão científica para se aconselhar e para tomar decisões baseadas em evidências. A segunda decisão muito bem pensada do governo, muito inteligente da parte do governo, foi não fazer o lockdown, como fez a África do Sul, como fez o Zimbábue, fez um pouco a Suazilândia, e mesmo o recolher obrigatório é muito recente, em resposta a este surto, sobretudo gerado pela variante sul-africana, e abrange apenas uma cidade. Mas, portanto, o governo moçambicano foi muito inteligente em não implementar o lockdown. Com toda a paralisia que se previa, não houveram grandes alterações na forma como nós vivemos, na inflação, subida de preços, escassez de produtos. Eu me lembro que quando foi anunciado o primeiro decreto do governo, muita gente se tocou em casa muita comida. Se tocaram comida, sabão e óleos e não sei o quê, que depois tiveram que os usar, porque nunca faltou abastecimento de produtos no mercado nacional. Foi muito importante e muito inteligente, e isso talvez explique porque que a nossa economia foi a das menos prejudicadas a nível regional. Então, o recolher obrigatório causou um impacto significativo em Maputo, adicionado ao facto de que, com o fecho de fronteiras na África do Sul em dezembro, tornou mais caros os produtos em Maputo. E Maputo, sendo o grande armazém nacional, portanto, tem um impacto nacional. Portanto, estas são as grandes explicações do porquê que nós tivemos estes fenómenos nos últimos anos e o impacto macroeconómico desta pandemia. Magasso acredita que nos próximos tempos os índices de pobreza extrema irão aumentar no país. Vamos crescer ainda um pouco abaixo do crescimento da população, o que significa, portanto, que nós vamos fortalecer a pobreza racional, infelizmente. Foi muito prejudicada em 2020 e será ainda mais continuada em 2021 com menor impacto, mas mesmo assim vai continuar o aumento da pobreza. E enquanto o número de internados e óbitos disparava, aumentando o drama e o medo, chega a vacina da esperança.
E a Rússia, a China e Emirados Árabes foram os primeiros países a imunizar seus cidadãos, começando pelos profissionais de saúde, o grupo na linha da frente no combate à pandemia. No dia 22 de fevereiro findo, Moçambique recebeu da China o primeiro lote de vacinas contra o SARS-CoV-2 e, à semelhança dos demais países beneficiários, tomou os profissionais de saúde como prioridade no processo de imunização. E manifestamos a nossa expectativa para que a vacinação de toda a população elegível ocorra o mais rápido possível. Termos vacinas, serão abrangidos outros concidadãos até que seja alcançada a toda a população elegível, que, como dissemos no lançamento do plano, totaliza 16.805.399 moçambicanos. Entretanto, o médico clínico Filipe Ganhou defende a necessidade de se parar com a vacinação e defende a sua tese. Já há algumas que utilizam tecnologia antiga, talvez sejam mais seguras, mas mesmo assim não sabemos o que pode acontecer. É sempre bom ser prudente e nós sabemos que as vacinas demoram 5 a 10 anos a serem, estudadas, evoluídas e há efeitos a longo prazo. Quando se começa a utilizar vacinas com tecnologia de RNA mensageiro, essas coisas que vêm manipular e brincar com o nosso genoma, seja ele diretamente ou através só de algumas células onde talvez não haja riscos, mas pode haver riscos até de bebés deformados, essas coisas. Eu acho que não se deveria precipitar a fazer as vacinas, devíamos deixar os outros fazer primeiro, observarmos, vermos e depois de alguns anos decidir, não, de facto estamos... Agora, provocar mortes com uma hipótese de solução para um problema que é menos grave, é aí que eu não concordo, porque mesmo agora o que está a acontecer na Europa, muitos dos idosos que eram vulneráveis já morreram. Então agora vai aparecer naturalmente uma curva que vai mostrar que há menos mortes. Porquê? Porque os mais vulneráveis morreram. E agora as pessoas estão a dar mais atenção aos vulneráveis, estão a fazer isso tudo. Então vamos ter naturalmente uma evolução positiva do vírus. Em meio à diversidade de opiniões, a palavra de ordem é a prevenção, pois a Covid-19 é uma realidade.